que vem primeiro em 2023. Bradesco. Boa noite. Boa noite. 1/3 dos roubos no estado de São Paulo envolve um único e cobiçado produto: o telefone celular. De maneira geral, após o roubo, esses aparelhos são vendidos em feiras e no comércio ilegal, como mostra um único caso monitorado pela nossa reportagem. As imagens do circuito de segurança mostram os criminosos descendo uma rua no bairro do Cambuci, região central de São Paulo. Na curva, eles param e armam a tocaia para 2 rapazes. Quando os jovens chegam perto, os assaltantes atacam. Com violência, derrubam e agridem um rapaz de 17 anos. Os ladrões levaram o celular dele. Essa mulher, que não quer mostrar o rosto, mora há 15 anos no bairro e também já foi vítima de criminosos armados, que fizeram um arrastão e roubaram todos os celulares. A gente tem um medo enorme de colocar o pé na rua e de ser assaltado. A gente está muito refém deles. A vizinhança tem investido em segurança. Alguns optaram por colocar cercas elétricas nas casas. Os moradores estão com medo de sair. A movimentação no comércio tem diminuído. Com certeza, o faturamento acaba diminuindo, as pessoas acabam fechando mais cedo, outros comércios do local, e a rua fica mais deserta, né? No bairro do Paraíso, na zona sul, mais próxima à região central, criminosos têm atacado pessoas que passeiam com os cães. Só em janeiro, 1 em cada 3 roubos registrados no estado de São Paulo envolve um celular. Usando um aplicativo que rastreia o aparelho, o jovem que abriu essa reportagem conseguiu ver onde o dele foi parar depois do crime. O programa apontou que ele estava aqui, na Praça da Sé. O Jornal da Record já denunciou as quadrilhas que agem na região. Além disso, mostramos como funciona a Feira do Rolo. É ali que muitos produtos roubados são revendidos. Um dos vendedores passa horas com um bebê de colo, circulando na praça e oferecendo um telefone. No local também são vendidos calçados, roupas e capinhas de celulares, tudo sem nota fiscal. As negociações acontecem em rodinhas, a poucos metros de uma base da Polícia Militar. Para esse especialista em segurança pública, o centro da capital é propício para revender a mercadoria roubada. São Paulo tem uma característica de ter várias ruas de vários produtos. A rua tal tem um monte de loja. Muitas pessoas vão lá para fazer compras e procurar produtos. O ladrão também se coloca em algum lugar ali, ou ele vendendo, ou vendendo para alguém, repassando, e alguém vai fazendo esse círculo vicioso. Veja agora outros destaques do dia. Adolescente suspeito de planejar ataque em escola é apreendido no Rio de Janeiro. Falsos mecânicos aplicavam golpe do cartão de crédito em idosos. Presidente Lula tem pneumonia leve, mas não cancela a viagem para a China. Ex-presidente Bolsonaro devolve joias e diz que volta ao Brasil na semana que vem. Funcionários públicos federais vão ter reajuste de 9% nos salários. Justiça manda ex-jogador Robinho entregar o passaporte. E na série especial, as habilidades de Palácio, o cavalo capaz de desatar nós. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. Os constantes tiroteios em comunidades do Rio de Janeiro geram prejuízo para a educação. Só este ano, as escolas públicas municipais já precisaram fechar as portas aproximadamente 600 vezes por causa da violência. Situação que se repete também em unidades da região metropolitana. Entrincheirados, amontoados na sala de aula. Uma cena cada vez mais comum. Crianças de escolas públicas agachadas ou escondidas embaixo das mesas por causa dos tiroteios. Na operação policial de ontem no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, 7 escolas fecharam. Mais de 1.800 alunos foram prejudicados. A ação da polícia foi considerada uma das mais letais da história, com 13 mortos. Os confrontos foram tão intensos
que mais de 100 crianças ficaram presas em salas de aula por até 8 horas, até que pudessem voltar para casa. Nesta sexta-feira, outros 2 tiroteios em diferentes comunidades da capital fluminense deixaram mais de 3.200 estudantes sem ensino. Só esse ano, em menos de 2 meses de aula, a Secretaria Municipal de Educação do Rio já registrou quase 600 ocorrências de escolas que fecharam as portas por causa dos tiroteios. No ano passado inteiro, esse número passou de 2.300 interrupções, média de 200 casos por mês. Essa socióloga, que estuda o impacto da violência na educação, afirma que as notas de quem enfrenta essa realidade ficam bem abaixo das tiradas por alunos que não têm esse problema. Ao analisar as estatísticas, ela concluiu que esses estudantes acabam perdendo um semestre de língua portuguesa e praticamente o ano inteiro em relação à disciplina de matemática. Os alunos aprendem menos, os professores realmente têm mais dificuldade também de conseguir se manter nessas escolas, de dar continuidade a um trabalho, né, a um planejamento por conta dessa rotina, e isso aumenta ainda mais o abismo na desigualdade educacional que a gente já vive. Esse grupo, que estuda em uma escola profissionalizante, relata a rotina de medo e insegurança. Às vezes a gente, quando está chegando, subindo, a gente vê o tiro, vê, né, a rajada. A gente basicamente fica de frente para a favela. E sempre que tem tiroteio, tipo agora a gente desceu e tinha tiroteio. E a gente não tinha o que fazer além de descer. Depois de meses de investigação, a Polícia Civil descobriu que uma facção criminosa promovia um baile funk no litoral sul de São Paulo para vender drogas e bebidas adulteradas. Os policiais fecharam 7 estabelecimentos comerciais na cidade de Itanhaém, litoral sul do estado. As adegas e tabacarias funcionavam sem alvarás. Nos locais havia ligações clandestinas de água e luz e foram encontrados produtos vencidos. Existem garrafas vazias, né? Então eles aqui mesmo eles acabavam colocando a bebida batizada para venda. Aos fins de semana, aqui acontecia um baile funk que reunia centenas de pessoas nas ruas em frente a esses estabelecimentos comerciais. A polícia investigou o baile durante 4 meses. Com infiltração de agentes, e descobriu que o evento era financiado pelo crime organizado. Os policiais infiltrados passaram a acompanhar denúncias de tráfico de drogas, corrupção de menores e até de estupro. Segundo a vizinhança, os bailes atravessavam a noite e atraíam mais de 3.000 pessoas. Na operação, um carregamento de drogas que seria usado para abastecer o baile foi apreendido. Um cantor de funk que se apresentava no baile foi levado para a delegacia, suspeito de integrar uma organização criminosa. Uma pessoa de bem vai abrir um comércio e não consegue. O crime organizado se estabeleceu de forma absoluta aqui e esses bailes eram a fonte de renda tanto no tráfico como também no consumo de bebidas adulteradas, produtos vencidos e outros mais que foi identificado na investigação. Os metroviários de São Paulo aceitaram a proposta do governo estadual e encerraram a greve nas 4 linhas do metrô. Mesmo assim, a população da maior cidade do país teve mais uma vez um dia caótico. A sexta-feira só estava começando, mas o movimento intenso em várias regiões da capital paulista mostrava que seria um longo dia para os paulistanos. Excesso de carros e lentidão. Na Avenida Paulista não foi diferente. Não anda, tudo parado. 1 hora, num percurso que eu faria em meia. O ônibus foi uma das alternativas escolhidas pelos passageiros, que de novo tiveram que enfrentar tumultos para embarcar. Ninguém merece isso, a gente levanta cedo para trabalhar, para passar por isso. Essa mãe enfrentou dificuldades com o filho cadeirante. Ele tem hidroterapia, não pode estar faltando, né? Aí não tem condições de entrar no ônibus. Eu vou a pé. Logo cedinho, nossa equipe foi a algumas estações que tinham acabado de ser liberadas pela administradora do metrô. Essa é uma das principais estações da cidade de São Paulo. E olha só, essa liberação foi feita por volta das 6h50 da manhã. E agora, a quantidade de pessoas, todos esses passageiros estão tentando chegar até uma estação mais próxima do seu destino. Muito difícil e é uma situação chata pra gente, né?
Nas estações Sé e Luz, as mais movimentadas de São Paulo, uma multidão tomou conta dos corredores, plataformas e vagões. Nessas circunstâncias, consideradas circunstâncias de emergências, supervisores e ex-operadores dos trens do metrô vão assumir então a condução dos trens. Isso só é permitido em situações dessa natureza, o que acaba dando uma minimizada no problema. Mas como você pode ver, olha só a situação. Essa mulher se desesperou ao ver a quantidade de pessoas tentando embarcar no vagão. Estou muito nervosa, estou cansada. Porque no dia a dia já é difícil, ainda mais em greve. Durante uma assembleia hoje de manhã, os metroviários resolveram pôr fim à greve. Eles aceitaram a proposta do metrô, que prevê o pagamento de um abono salarial no valor de R$ 2.000 agora em abril, e a instituição de um programa de participação nos resultados de 2023 a ser pago no ano que vem. A retomada completa da operação aconteceu pouco antes da 1h da tarde. A normalidade em São Paulo voltou aos poucos, bem devagar, principalmente nas ruas da cidade, que chegaram a registrar 615 quilômetros de congestionamento. Só esse ano, mais de 27 mil denúncias de violência contra idosos foram registradas no país. E veja que grave. Na região metropolitana de Porto Alegre, uma idosa de 82 anos foi mantida durante meses em cárcere privado, no baú de um caminhão. Os vizinhos desconfiaram do filho e chamaram a polícia. Nas imagens gravadas pela polícia em Gravataí, o filho ajuda a idosa a sair do baú de caminhão antes de ser preso em flagrante. Eles nos disse no primeiro momento que ela estava naquele ambiente há mais de 10 meses. Mas tudo leva a crer, pelas circunstâncias, pelo acúmulo de lixo ao entorno e também pelas conversas com ele, que aquela senhora com certeza estava ali há mais de 5, 6 anos no container. A idosa foi encontrada nesse espaço aqui, ó, deitada nessa cama, que funcionava como se fosse um quarto, um cantinho do caminhão baú, tá? Aqui as cobertas, o chão está completamente molhado, um carpete úmido, e aqui dentro, eu vou tentar mostrar para vocês, aqui, ó, porque tem lixo para todos os cantos, é difícil até de caminhar aqui dentro. A única janela é essa aqui, ó, improvisada, um buraco aberto na lataria do baú. Era por aqui que passava a ventilação. A polícia descobriu uma câmera por onde o filho vigiava a mãe. Essa campainha seria usada por ela quando precisasse de ajuda. Era um espaço que ela, num raio de 1 a 2 metros, ela tinha que dividir tanto o local de descanso, alimentação e necessidade básica. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que de janeiro a março deste ano foram registradas mais de 27 mil denúncias de violência contra idosos, um aumento de 37% na comparação com o mesmo período de 2022. São Paulo é o estado com maior número de registros, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A idosa resgatada em Gravataí segue internada em uma unidade de saúde. O filho dela teve a prisão preventiva decretada. Vai responder por cárcere privado, qualificado e por não promover as necessidades básicas para a pessoa idosa. Como não apresentou advogado, foi encaminhado para a Defensoria Pública. Um incêndio destruiu parte de uma comunidade em São Paulo. 9 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas. Ainda não se sabe o que provocou o fogo. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação contra uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Na ação foram apreendidos carregadores de fuzis e pistolas, além de documentos e aparelhos eletrônicos. Empresários foram apontados como receptadores no esquema criminoso. 2 pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento. Foi retirada somente hoje a carcaça do avião que caiu sobre uma casa em Goiânia na última quarta-feira. 6 pessoas estavam a bordo. 2 morreram no acidente. Nenhum morador se machucou. As causas desse acidente ainda são investigadas.
O presidente Lula começou o tratamento da pneumonia leve que provocou o adiamento da viagem dele à China em um dia. É isso, Celso. Eu apurei, junto a fontes diplomáticas e de governo, que o próprio presidente insistiu nessa viagem, que é vista como uma das mais importantes do ano e até de todo o terceiro mandato de Lula. Por isso, os compromissos oficiais com integrantes do governo chinês não foram cancelados. Lula pretende usar a missão para alavancar negócios com o principal parceiro comercial brasileiro, que é a China, e apresentará 240 empresários que o acompanham, quase 100 deles do setor agropecuário. O diagnóstico de pneumonia mudou a rotina do presidente Lula. Hoje ele despachou na residência oficial e não foi ao Palácio do Planalto. Roberto Calil Filho, médico pessoal do presidente, o visitou no final da manhã. Após o diagnóstico médico e o pedido de repouso para o presidente, a agenda desta sexta-feira chegou a ser cancelada. Mas o compromisso foi remarcado e aconteceu aqui no Alvorada no início da tarde. A reunião do presidente com ministros do núcleo político e líderes do governo no Congresso serviu para alinhar os trabalhos da semana que vem, em que Lula estará na China. Temos muita coisa pela frente durante a semana que vem, nós temos a marcha dos prefeitos. Nós temos uma pauta bastante movimentada na conjuntura política do país e a reunião teve esse objetivo. Lula recebeu ainda hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A polêmica em torno do processo para a análise e a votação das medidas provisórias foi o tema do encontro. O impasse entre a Câmara e o Senado está atrasando a votação de 26 propostas do governo. Lula embarca para a China no domingo. O encontro com o presidente Xi Jinping será na próxima terça-feira em Pequim. Mais de 240 empresários, parlamentares e ministros vão acompanhar o presidente na viagem ao principal parceiro comercial do Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou ao Supremo nesta sexta-feira que a decisão sobre a forma de tramitação de medidas provisórias é tema para discussão interna do Congresso. O ministro do STF, Nunes Marques, havia pedido a manifestação de Lira. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a situação será resolvida na semana que vem. 7 anos depois de ter sido afastada da presidência da República em decorrência de crimes de responsabilidade, Dilma Rousseff voltará a ocupar um cargo oficial. A ex-presidente foi eleita para comandar o chamado Banco dos BRICS. A instituição tem o objetivo de promover o desenvolvimento de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O mandato vai até julho de 2025 e o salário aproximado será de R$ 220 mil por mês. A sede do banco é em Xangai, na China. Dilma tomará posse na semana que vem durante a visita do presidente Lula àquele país. A defesa do ex-presidente Bolsonaro cumpriu a determinação do Tribunal de Contas da União e devolveu os presentes recebidos de países árabes. Os advogados do ex-presidente entregaram as armas recebidas dos Emirados Árabes Unidos à Polícia Federal em Brasília. O fuzil e a pistola valem R$ 50 mil. Segundo a PF, o armamento foi periciado, guardado e ficará à disposição do Tribunal de Contas da União. Já um dos conjuntos de joias presenteados pela Arábia Saudita ficará nos cofres desta agência da Caixa Econômica Federal. O estojo inclui relógio, caneta, anel, abotoaduras e um artefato religioso, todos de uma marca suíça de luxo. O valor não foi divulgado pela fabricante, mas o relógio é raro e avaliado em cerca de R$ 500 mil. Todo o material estava no acervo pessoal de Bolsonaro. A defesa dele alega que não houve crime. Isso aí vai ficar bem explicado. É uma legislação confusa, bastante confusa, tanto que você vê que historicamente ela dá problema para vários presidentes. Mas a situação é de total licitude da parte do presidente Bolsonaro. O outro conjunto de joias enviado pelos sauditas, avaliado em mais de 16 milhões de reais e que foi apreendido pela Receita Federal, segue no aeroporto de Guarulhos. O Tribunal de Contas da União determinou que os bens sejam enviados para a Secretaria-Geral da Presidência da República, que é responsável pelos presentes recebidos pelo país. Mas ainda não foi definido de que maneira será feita a transferência dos objetos para o setor de penhor da Caixa. Decisões do TCU consideram bens públicos
todos os presentes de valor recebidos por quem ocupa a presidência da República. Apenas objetos de menor valor e de uso pessoal, como camisetas, podem ficar com quem deixa o cargo. O tribunal começou a fazer uma auditoria completa em todos os presentes recebidos por Jair Bolsonaro. Além do processo, no Tribunal de Contas da União existem investigações sobre o caso na Polícia Federal e na Receita Federal. Em entrevista nos Estados Unidos, o ex-presidente lamentou a devolução das armas, que tem o nome dele gravado. Está o meu nome lá, eu pagaria o que tenho no meu bolso aqui por aquelas 2 armas, mas não vamos criar qualquer polêmica. Como já havia sido antecipado pelo portal R7 no início da semana, Bolsonaro confirmou a volta ao Brasil para o dia 30 de março, próxima quinta-feira. Ele desembarca em Brasília e o Partido Liberal vai preparar uma recepção para o ex-presidente. Estou voltando ao Brasil, a previsão é decolar na quarta à noite, chegar na quinta de manhã por volta das 7h30 em Brasília, ir ao meu partido, sou o presidente de honra, vou ter um cargo lá, e vou ajudar na coordenação do meu partido, no tocante a uma posição responsável e o que nós podemos fazer no momento, para ajudar o Brasil não continuar nesse mergulho na questão econômica que todos nós perdemos. A prévia da inflação do IBGE mostra uma desaceleração na inflação. Vamos aos números. O IPCA 15, divulgado nesta sexta, foi de 0,69% em março contra 0,76% em fevereiro. Já nos últimos 12 meses, o índice é de 5,36% contra 5,63% na mesma época de 2022. A Justiça do Maranhão condenou o Facebook a pagar indenização aos usuários brasileiros que tiveram os dados pessoais vazados da rede social 2 anos atrás. Na sentença também fica determinado que o Facebook pague 72 milhões de reais por danos morais coletivos. R$500 em indenização por danos morais. Esse é o valor que a Justiça determinou que seja pago pelo Facebook a cada um dos 8 milhões de brasileiros que tiveram dados vazados na rede social. A sentença é do juiz Douglas de Melo Martins, do Maranhão, sobre uma ação civil coletiva de 2021. O juiz considerou que a gigante de tecnologia violou direitos fundamentais, como intimidade, privacidade, honra e imagem, ao permitir que informações como nome, data de nascimento, e-mail, telefone e local de trabalho se espalhassem de forma indiscriminada pela internet. Pelo porte da empresa, pela importância da empresa, pela sensação que transmite para as pessoas. Se está se cadastrando em uma empresa como o Facebook, está em um ambiente seguro, isso resulta no entendimento, no meu entendimento, de que aquela atitude foi ilícita. Na época, o vazamento de informações pessoais atingiu 533 milhões de usuários do Facebook em 106 países. Esse advogado especialista em direito digital afirma que a decisão, baseada na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é um marco no Brasil. Isso demonstra que não é só na parte administrativa, na parte das sanções, das multas, aí sim de competência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas demonstra que o Poder Judiciário também já está não só decidindo, mas impondo também indenizações. Aqui não é multa, aqui são indenizações. A Justiça ainda determinou que o Facebook pague 72 milhões de reais por danos morais coletivos, valor a ser revertido para o Fundo de Interesses Difusos do Maranhão. O Facebook ainda pode recorrer da decisão. Nós pedimos ao Facebook um posicionamento em relação à decisão, mas não tivemos retorno. Nós vamos agora direto a Brasília, porque o governo deu prazo de 48 horas para que o Google e o Facebook retirem do ar conteúdos que podem levar as pessoas a caírem em golpes financeiros. Quem tem os detalhes é o nosso colega Alessandro Saturno. Olá, Alessandro, boa noite. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, a multa, em caso de descumprimento dessa determinação, é de R$15 mil por dia. A Secretaria Nacional do Consumidor, aqui do Ministério da Justiça, ela quer que sejam removidas peças de publicidade com informações falsas, que levam os usuários a compartilhar dados bancários e a cair em golpes. O Ministério afirma que o objetivo da medida não é responsabilizar as empresas e também convida as plataformas a contribuir
contribuir com melhores práticas no ambiente digital. Segundo a pasta, a intervenção pretende justamente prevenir e reprimir crimes por meio da defesa do consumidor. Bom, nós entramos em contato com as duas empresas. O Facebook afirmou que até agora não foi notificado e o Google disse que não vai se pronunciar. Cris, Celso. Na fronteira dos Estados Unidos com o México, um câmera flagrou o momento em que um homem abandona uma criança de 1 ano de idade em uma ponte. Ele é visto fugindo pelo rio após deixar a criança no local. Rapidamente, uma viatura da patrulha da fronteira chega e faz o resgate. A criança já foi identificada e ficará sob os cuidados do Departamento de Refugiados dos Estados Unidos. Veja a seguir. Pelo menos 18 idosas são enganadas por falsos mecânicos no interior de São Paulo. Polícia apreende adolescente que planejava massacre em escola do Rio de Janeiro. Governo assina acordo para conceder 9% de aumento aos servidores federais. Na série especial, o Cavalo Fujão, você vai conhecer o Palácio, o desatador de nós. Os servidores públicos da União terão um reajuste salarial de 9%. O impacto nas contas públicas será de mais de 11 bilhões de reais. O acordo concede reajuste de 9% para toda a categoria a partir de maio. A proposta inicial do governo era de 7,8% a partir de março, o que os servidores públicos rejeitaram. As entidades que representam os funcionários públicos pediam 13,5%, mas o valor não cabia no orçamento da União. Existia uma grande injustiça do ponto de vista de outras carreiras, de outros poderes, inclusive dentro do Serviço Federal, com aumentos esse ano, e os servidores civis federais sem um aumento, então a gente tinha muita celeridade nesse processo. Além do salário, o acordo prevê aumento em benefícios como auxílio alimentação, que vai crescer em R$ 200. Segundo o Ministério do Planejamento, há cerca de 560 mil servidores públicos na ativa no governo federal. Os novos valores representam impacto aos cofres públicos de mais de 11 bilhões de reais por ano. O reajuste já estava previsto no orçamento de 2023, proposto ainda em 2022, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e foi mantido pelo presidente Lula. Para ter validade, o acordo ainda precisa passar pelo crivo do Congresso Nacional até o fim de abril. Serão encaminhados ao Legislativo 2 projetos de lei, um que trata do reajuste e outro sobre a adequação à lei orçamentária desse ano. O governo espera que os 2 projetos sejam aprovados rapidamente. Ninguém sai de um acordo 100% feliz, nem um lado e nem o outro. É o acordo possível. Pelo menos 18 idosas foram enganadas por uma dupla de falsos mecânicos em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, esses homens abordavam as vítimas na rua, diziam que o carro delas estava com problema e fingiam consertar. Mas na hora de cobrar pelo suposto serviço, passavam um valor muito maior na maquininha do cartão. É horário de almoço, quando o carro dos suspeitos, um modelo importado, entra no estacionamento de um supermercado e para em uma vaga. Segundo a polícia, eles estão à espera de uma vítima. Escolhem uma senhora que entra sozinha no carro. Assim que ela deixa o estacionamento, os suspeitos seguem atrás. Nesse segundo circuito, dá para ver quando o carro da idosa é fechado no trânsito. A rua está movimentada, mas ninguém percebe. Um dos homens abre o capô do carro dela e fala ao telefone. Em seguida, aparece um segundo suspeito com uma maleta na mão. É ele quem vai cobrar pelo suposto serviço, numa máquina de cartão, R$ 29,90. Mas, sem que a idosa perceba, os falsos mecânicos debitam R$ 4.200 da conta dela. Essa pessoa saía com o carro, todas as mulheres, ele andava atrás desse veículo, quando parava em determinado ponto de semáforo ou alguma coisa nesse sentido, eles começaram a fazer sinal que estava saindo fumaça, que o carro estava pegando fogo, que teria caído uma pedra, uma peça do veículo, passava a maquininha. Quando passava o valor que era para ser de R$ 29,90, passava em outros valores, R$ 2.900, R$ 2.300, mas a tela aparecia o valor de R$ 29,90. Até agora já foram identificadas 18 vítimas dos falsos mecânicos.
O valor que essas idosas perderam chega a R$104 mil, dinheiro que foi tirado delas enquanto pensavam estar sendo ajudadas no trânsito. A investigação começou há 4 meses e a polícia acredita que possa haver mais vítimas. Pela placa do carro, a polícia conseguiu chegar até Lázaro Sevioli, que se apresenta como influencer nas redes sociais. Levado à delegacia, ele foi reconhecido por 10 vítimas. Todas acima de 70, 75, 80 anos de idade. Pessoas, mulheres aposentadas, que levavam uma vida ativa, com várias que eu conversei, passaram a levar uma vida acovardada e preocupada com tudo que passa ao lado dela. Mas nem ele nem o outro suspeito foram presos, porque não houve flagrante. Lázaro foi indiciado por estelionato. O que ele tem a dizer sobre a acusação de estelionato às idosas aqui da região? Ele nega as acusações, mas eu não tenho autorização para tirar mais informações. Ian Santos, que nas imagens aparece carregando as ferramentas, ainda é investigado. A maleta foi apreendida. Aqui nesse prédio em Campinas mora uma das vítimas dos falsos mecânicos. Ela tem 78 anos e perdeu mais de R$ 9.100 para eles nesse golpe. Vamos ver se ela aceita falar com a gente. Ela veio até aqui embaixo, conversou comigo, mas prefere não gravar a entrevista. Está ainda muito assustada com o que aconteceu e por isso ela não quer falar sobre o assunto. É um crime que aparenta ser só a parte financeira, mas causa um trauma muito grande para essas pessoas. Uma tenente da Polícia Militar foi presa em flagrante por manter um caseiro em situação semelhante à escravidão em Salvador. Ela também pode responder por crime de tortura. Apavorado, desnutrido e com marcas por todo o corpo. O homem de 59 anos foi encontrado nesse estado na residência onde trabalhou como caseiro por mais de 10 anos na capital baiana. Ainda com medo, prefere não mostrar o rosto. Porrada, tapa, para poder fazer o serviço. A polícia que eu tô falando é com cadeado, a corrente com cadeado. Depois de 10 dias sem notícias do caseiro, os vizinhos desconfiaram que ele estivesse em cárcere privado. A dona da propriedade, a tenente da Polícia Militar, Maria Vitória Santos Lima, foi presa em flagrante. Ela foi levada para um quartel na região metropolitana de Salvador. A filha do caseiro, que também não quer se identificar, acompanhou o resgate. Só ouvi o choro dele, ele socorro, socorro, me ajuda, se eu sair daqui ela vai me matar. Além de ser caseiro, o homem também cuidava da mãe da policial militar, uma idosa de 87 anos. Ele não tinha carteira de trabalho assinada e estava sem salário desde dezembro do ano passado, quando passou a ser impedido de deixar a casa. A tenente foi indiciada por manter o caseiro em situação de trabalho semelhante à escravidão e também por tortura. O Ministério Público do Trabalho instaurou inquérito para apurar o caso. Ela pode ser condenada aos crimes de tortura, com pena de 2 a 8 anos, e redução à condição análoga de escravo, também de 2 a 8 anos. E do ponto de vista do direito do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, ela também pode ser condenada a pagamento de multa e de indenização em favor desse idoso. O caseiro agora está sob os cuidados da família. Nunca mais quero botar mais pela, nunca mais na minha vida, nem para pegar nada. Esqueci que esse mundo terrível que eu passei ficou no passado. Nós questionamos a defesa da policial Maria Vitória Santos Lima, mas não tivemos resposta. Documentos interceptados pela Polícia Federal na operação que descobriu um plano para atacar autoridades mostram que o PCC tinha um sistema de prestação de contas. Na lista de gastos estão despesas com advogados, políticos e até ex-promotores. Os gastos foram registrados de forma bem organizada. Nesse registro, interceptado pela Polícia Federal, um dos criminosos apresenta o que chama de relatório dos destinos de despesas. A lista traz uma série de gastos com advogados, perícias e até site de notícias. Também há registros de muitas viagens. Em algumas delas, há menção a encontros com autoridades, como deputados, prefeitos e até ex-promotores. São descritos ainda pagamentos a familiares do que eles chamam de irmãos, forma como os integrantes da facção se tratam. O que mais chamou a atenção dos investigadores foram os itens Projeto M, parte 1 e 2. A suspeita é que sejam referências ao planejamento do sequestro e assassinato do senador Sérgio Moro, do União Brasil.
Nessas trocas de mensagens, também interceptadas pela PF, o detalhamento é ainda maior. Traz valores gastos, por exemplo, com aluguéis. Segundo a polícia, aluguel de paiol é código para armas. Aluguel Paraná são os gastos com imóveis locados para servir de apoio ao plano do sequestro de Moro. Há até menção a gastos com alimentação e manutenção de carros. Os pagamentos totalizaram R$ 564 mil. Uma peça importante das investigações foi um ex-traficante da facção, que fez delação ao Ministério Público de São Paulo. Ele foi incluído no programa de proteção a testemunhas e forneceu as primeiras informações sobre o plano, repassando detalhes sobre a participação dos cabeças do esquema. Segundo o delator, Janeferson Aparecido Mariano Gomes, também conhecido como Nefo, coordenou tudo. Ele seria o chefe nacional da Sintonia Restrita, que funciona como um setor de inteligência e execuções de autoridades pela organização. Aline Ferri teria sido responsável por levantar todos os dados da família Moro. O PCC planejou matar e sequestrar Moro e a família como vingança por mudanças nas regras para visitas a detentos que aconteceram quando o atual senador foi ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele também coordenou a transferência e o isolamento dos cabeças da organização criminosa nos presídios de segurança máxima. 9 pessoas estão presas desde a quarta-feira, quando a Polícia Federal deflagrou uma operação para desmontar o plano. Um adolescente foi apreendido por planejar o ataque a um colégio no Rio de Janeiro. Vídeos com ameaças e apologia ao nazismo foram publicados na internet e chamaram a atenção das autoridades. Até a Interpol, que é a Polícia Internacional, participou dessa investigação. De acordo com o Ministério da Educação, só esta semana, 25 ameaças deste tipo foram identificadas em todo o país. O atentado já tinha data para acontecer. Dia 20 de abril, uma quinta-feira. Foi ter uma carabina por fora do colégio. Que coisa ótima, né? O alvo seria uma escola pública no centro do Rio de Janeiro. Os vídeos foram gravados por um adolescente de 17 anos. Os vídeos e ameaças foram publicados na internet e passaram a ser monitorados pela Polícia Civil, Polícia Federal, Interpol, a Polícia Internacional e pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. A partir da troca de informações entre os setores de inteligência, o adolescente foi identificado e apreendido. O menor de idade não comete crime, comete ato infracional análogo ao crime. Nesse caso, análogo ao crime de terrorismo, que é gravíssimo. A data escolhida pelo jovem não foi por acaso. É a mesma do massacre de Columbine, nos Estados Unidos, 24 anos atrás. Na época, 2 alunos invadiram um colégio no estado do Colorado. Mataram 12 colegas e uma professora antes de tirarem a própria vida. Os policiais também estiveram na casa de um colega do adolescente apreendido. Nós queremos identificar se ele faz parte de alguma rede ou está sendo orientado por alguma rede que faz esse tipo de apologia. Um grave acidente entre um caminhão e um micro-ônibus deixou 12 mortos e 4 feridos numa rodovia do Pará. Os veículos bateram de frente. Foi às 7h30 da manhã na rodovia PA 150, na região de Marabá, a mais de 500 quilômetros de Belém. Chovia forte na hora. Com a colisão, o motor e um dos eixos do micro-ônibus foram parar no meio da pista. Segundo testemunhas, o motorista do micro-ônibus perdeu o controle do veículo por conta das condições da pista. Ele bateu de frente com uma carreta. 10 pessoas morreram na hora. 2 pessoas morreram enquanto eram socorridas. 4 feridos foram levados para o Hospital Municipal de Marabá. Entre eles, uma criança de 3 anos que teve fraturas. A Polícia Civil do Pará instaurou inquérito para investigar as causas do acidente. Quem utiliza a rodovia com frequência reclama da falta de manutenção e segurança. É ruim para o condutor, é ruim para as pessoas que vêm. Tanto faz para carro pequeno como para carro grande, tudo é perigoso. Ainda mais do jeito que é a situação que ela está aí, né? Com a chuva piora? Piora mais ainda. Na Europa, as bolsas fecharam em queda após novos temores dos investidores sobre a saúde dos bancos. Depois do Credit Suisse comprado há poucos dias por um concorrente, o alemão Deutsche Bank parece ser a bola da vez. As ações da instituição caíram mais de 8%.
O mercado está preocupado com o aumento no preço do seguro dos títulos do banco. Como o preço do seguro subiu, os investidores interpretam que o risco de calote também é maior. As ações de outros bancos europeus e das bolsas de valores do continente tiveram queda. É o que aconteceu em Frankfurt, Londres, Paris, Milão e Madrid. A Agência de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas estima que quase 6.000 civis foram mortos de agosto do ano passado até janeiro deste ano, em decorrência da invasão russa à Ucrânia. O documento ainda relata episódios de violência sexual contra deportados e tortura de prisioneiros de guerra. Estados Unidos e Canadá chegaram a um acordo para coibir a imigração ilegal entre os dois países. Segundo o acerto, alguém que cruze a fronteira de forma clandestina não pode pedir asilo nos Estados Unidos. Essa pessoa será devolvida ao Canadá, onde deverá esperar pelo julgamento do processo. O anúncio foi feito em visita de Joe Biden ao governante canadense Justin Trudeau. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi recebido com protestos em Londres, na Inglaterra. Os manifestantes exigem o fim da reforma da justiça, que dá mais poderes ao parlamento em relação à Suprema Corte. Veja a seguir, após 3 anos de seca, chuva acima da média neste verão muda a paisagem do Pantanal. Depois do intervalo, na série especial, você vai conhecer o sítio dos animais com hábitos curiosos. O cavalo que desata nós. As chuvas acima da média neste último verão foram importantes para mudar a paisagem do Pantanal. A região voltou a se encher d'água após anos seguidos de uma seca severa. Esse é o Pantanal que estamos acostumados a ver, cheinho d'água. Nas partes mais baixas da planície, a água contorna a vegetação. Paisagem que fica ainda mais bela de se ver do alto. Choveu muito nos rios do Pantanal durante o verão. Essa água que está se espalhando pelos campos saiu do rio Miranda, que transbordou. Agora segue em direção ao rio Paraguai, que está bem lá na frente. Fluxo lento e tranquilo. Por isso, a cheia do Pantanal não ocorre ao mesmo tempo em todas as regiões. O Pantanal vive sob o ciclo das águas, época de cheia e de baixa. Mas uma estiagem severa impactou a região com chuvas bem abaixo da média. Debaixo da ponte, voltou a correr muita água. Em época de cheia, animais silvestres como a onça-pintada saem em busca de um local mais seguro. Conforme a água vem, esses animais buscam esses refúgios mais altos, porque é onde se concentram a base alimentar desses animais. Ainda que não seja uma cheia tão intensa, para quem viu o Pantanal sofrer com a seca de anos atrás, este cenário é animador. Com essa chuva foi uma bênção de Deus, tanto para os peixes como para a natureza, para tudo. Mais de 27 mil pessoas foram atingidas pela cheia de um rio no Acre. A prefeitura da capital, Rio Branco, decretou situação de emergência. 7 mil famílias estão desalojadas ou desabrigadas. Rodovias foram fechadas e áreas inteiras estão isoladas. Um temporal provocou o transbordamento do rio, que subiu mais de 7 metros. As aulas da rede pública de ensino estão suspensas por tempo indeterminado e voos foram cancelados. Segundo a Defesa Civil, a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Além do Acre, o Pará foi o segundo estado mais atingido pelas tempestades nesta sexta-feira. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber se o alerta de temporais segue nesse fim de semana. Oi, Lid, como é que vai ser o nosso fim de semana? Boa noite. Segue o alerta sim, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. As nuvens carregadas entre o norte e o nordeste não vão embora tão cedo. No sul, uma frente fria se forma neste sábado e aumenta a chance de tempestades. Neste fim de semana, atenção para as áreas em destaque aqui no mapa. No centro-oeste, no norte e no nordeste, é alto o risco de alagamentos e de enchentes. No sul, a chuva pode vir com granizo e ventanias.
Aliás, muita atenção neste sábado à possibilidade de formação de tornado na região oeste do Rio Grande do Sul. As rajadas de vento podem destelhar casas, provocar queda de árvores e de postes. Agora, do interior de São Paulo até o oeste da Bahia, sábado de sol e baixa umidade do ar. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, máxima de 33 graus. Em Campo Grande, faz até 32. Em Maceió, 30. Em Manaus e em Porto Velho, 29. Na capital paulista, sábado ensolarado, com 32 graus, com uma pequena chance de pancada de chuva no fim da tarde. No domingo, podemos ter a tarde mais quente do ano, com 34 graus. O tempo muda à noite, com a chegada de uma frente fria. Tempo Delivery. O Wilson é de Lagoa Nova, lá no Rio Grande do Norte. Vamos para lá. Oi, Wilson, tudo bem com você? A previsão de chuva a qualquer hora, com aberturas de sol e tempo abafado. Máximas entre 28 e 29 graus nos próximos dias. A Sara e a Kelly estão de olho na previsão de Riachão do Jacuípe. Opa, vamos lá. Seguimos lá para a Bahia. Aliás, oi meninas, boa noite também para o pai da Kelly, viu? Seguinte, pessoal, a chuva segue neste fim de semana. Volta e meia aperta e há risco de transtornos, principalmente no domingo. Neste sábado faz 31 graus, no domingo máxima de 28. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso, bom fim de semana. Para você também, Lidy. Até segunda. O Superior Tribunal de Justiça determinou a apreensão do passaporte do ex-jogador Robinho, condenado na Itália por estupro. O ministro Francisco Falcão deu prazo de 5 dias para a entrega do passaporte ao STJ e proibiu o ex-jogador de sair do país. A defesa de Robinho já havia protocolado o pedido de entrega voluntária do passaporte e aguardava apenas a decisão do ministro. A ordem judicial faz parte do processo que pode levar Robinho a cumprir no Brasil a pena de 9 anos de prisão, a qual ele foi condenado por um estupro cometido em Milão, na Itália. O São Paulo anunciou a contratação de um dos destaques da fase final do Paulistão. Raí Ramos, lateral direito do Ituano e autor desse golaço nas quartas de final contra o Corinthians, assinou com o tricolor até o fim de 2025. Ele é o 10º reforço do São Paulo nesta temporada, mas o primeiro a chegar depois da eliminação no Campeonato Paulista. Raí Ramos tem 28 anos e antes de jogar no Ituano, teve passagens por Londrina e Oeste. Paulistão 2023 está definido o local da primeira partida da final. Será na Arena Barueri, na Grande São Paulo. Sem poder usar o próprio estádio em Diadema, que não tem sistema de iluminação adequado, o Água Santa escolheu a Arena Barueri como local da primeira partida contra o Palmeiras. A Federação Paulista ainda não divulgou os dias nem os horários dos 2 jogos, mas a Arena do Palmeiras está confirmada para a partida final. Olha, em Minas Gerais, um cavalo pregou uma peça nos tutores. Preso por uma corda durante a madrugada, o animal amanhecia todos os dias solto no pasto. E nem era o cavalo do Zorro, né, Celso? A habilidade de cavalos desatarem nós é muito mais comum do que a gente imagina. Os animais aprendem pela observação e têm memória. É o que você vai ver agora na última reportagem da nossa série especial. Um mistério tomou conta dos moradores deste sítio em Itabirito, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Eu deixava o cavalo preso, o carro amanhecia solto. Desconfiado, Diego logo convidou a mulher, Elaine, para descobrir que prosa era aquela. Fiquei ali sentado na varanda ali, eu e a Elaine, ficamos sentados lá para ver o que estava acontecendo com o cavalo sair. Aí a Elaine ficou observando um dia aí, e todo dia que prendia o cavalo amanhecia solto. Foi aí que veio a surpresa. Era o cavalo que desatava o nó que o mantinha preso. Opa, me trancou, eles passam essa corda. Então ele sozinho entendeu que aquela corda que privava ele de sair. Privava não, né, Elaine? Priva, porque o danado do cavalo fujão
que atende pelo nome de Palácio, está sempre repetindo o truque para não ficar amarrado. A questão agora é a seguinte: será que o Palácio repetiria diante das nossas câmeras a façanha? O Diego já fez o laço aqui, olha. Somos aconselhados a nos afastar um pouco para o caso do Palácio ficar tímido. Deixamos nossa câmera ligada. O Palácio olhou assim meio desconfiado, sondou o ambiente e meteu a boca na corda. Os cavalos foram domesticados há mais de 4.000 anos, mesma época em que os cães e os gatos. A esperteza de cavalos como o Palácio não é surpresa para a ciência, muito pelo contrário. Eles são muito inteligentes. A inteligência do cavalo está muito vinculada ao aprendizado com a convivência com outros animais. Então, eles são animais que vivem em bandos, em manadas, quando a gente pensa em natureza, e eles vão aprendendo um com os outros. Então, se você tem um cavalo, por exemplo, num ambiente em que o outro sabe desamarrar, por observação, ele vai aprender a se desamarrar também. O casal comprou o cavalo Palácio de um amigo, uns 2 anos e meio atrás, e sem saber a raça. Ele é um cavalo bem puxado para manga larga, mas como não tem documento, a gente faz um cavalo comum, né? De anônimo do campo, Palácio passou a estrela das redes sociais. Realmente eu nunca esperei. Eu colocava mesmo para guardar os vídeos para mim, porque na memória do celular acaba ficando cheia. Comecei a jogar, ele começou os vídeos dele a ter muita visualização. Agora, em vez de colocar corda para amarrar alguma coisa, nem tramela segura, ainda tem que pôr corrente com cadeado, né? Senão ele não fica, não. Esse aqui é o espaço privado do Palácio na propriedade. É nesse ambiente que ele dorme, faz algumas refeições e sai para brincar. Tem um portão aqui com 2 laços, ó, um desse lado e outro laço do lado de lá. E ele não fica quieto, né? Não, ele não para aqui. Ele mal come e quer sair e tira todos esses nós e sai soltando até os outros bichos nas outras baias. Vamos ver se ele sai hoje? Olha, só se realmente ele ficar fazendo pirraça hoje, né? Não é possível, né, Palácio? A atenção do Palácio fica um pouco dividida com a nossa câmera. Afinal, uma celebridade do pasto não perde oportunidade para se exibir, né? Mas bastou a gente sair de perto que ele logo deu um jeitinho de escapar. Mais uma vez, e na tranquilidade de sempre. Não por acaso, o cavalo sapeca virou parte da família. Esse é sabido. Muito. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jesus. E logo depois de Vidas em Jogo, você assiste ao filme O Patriota, na Super Tela. Bom fim de semana para você. Boa noite.